Fala aí, viajantes! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é viajar de avião e como proceder lá no aeroporto. Tem muita gente aqui no canal e também lá no Instagram que está fazendo muitas perguntas relacionadas a isso. Então tem muita gente que está fazendo aí sua primeira viagem de avião ou quer fazer a sua primeira viagem de avião. Então eu vou mostrar para vocês como que é desde a compra da passagem até o desembarque lá no seu destino. Isso vale tanto para viagens nacionais como viagens internacionais. E lá no final do vídeo eu vou dar uma dica bônus para vocês, então fica até o final desse vídeo. Eu sou Harrison Nascimento e você está aqui no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? E o primeiro passo é a compra da passagem. Eu espero que você já tenha comprado essa passagem. Para você ter caído aqui nesse vídeo, muito provavelmente você comprou. Se você ainda não comprou sua passagem, eu tenho uma playlist aqui mostrando vários passo a passo para você comprar passagem de uma forma muito mais barata. Mas se você já comprou ou se você ainda pretende comprar sua passagem, seja ela por internet ou por meio físico, de todas essas formas você vai receber um e-mail. Nesse e-mail você vai ter o número e o código da sua reserva. É importante que você guarde esse e-mail com esse número e com esse código, porque você vai precisar dele na hora de fazer o seu check-in. E o segundo passo é justamente fazer o check-in. O que é esse check-in? Esse check-in nada mais é do que você dizer para a companhia aérea que você está presente, que você vai estar presente na hora do voo. Então você está confirmando para a companhia que você pretende voar naquele dia marcado lá com ela. Então todo mundo que compra uma passagem é obrigado a fazer esse check-in. Hoje muitas companhias aéreas elas já fazem o check-in de forma automática. Aqui a gente tem a Latam, por exemplo, que faz isso, né? Mas outras companhias aéreas, você ainda precisa fazer esse check-in, seja ele de forma online ou seja ele de forma presencial. Eu sugiro que nessas companhias que não fazem ainda o check-in, você faça check-in de forma online. Isso dá para ser feito também lá pelo site ou pelo aplicativo. Então baixe o aplicativo que é para ficar mais fácil de você fazer esse controle. Se você não consegue, você não tem essa habilidade, procure alguém aí que possa te ajudar, mas com certeza pelo aplicativo você vai conseguir fazer isso de forma muito mais fácil. Aqui a gente tem uma regra básica, né, que a partir de 48 horas antes do voo, até 70 minutos antes mais ou menos, você consegue marcar esses assentos de forma gratuita. Além disso, você marcando com a maior antecedência possível, você consegue escolher melhor esses assentos. Então eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que eu falo só sobre como você escolher os melhores assentos dentro do avião. E para fazer esse check-in, você vai precisar daqueles dados que foram enviados por e-mail. Então você vai precisar ali do código da sua reserva, por exemplo, e também você vai precisar de um documento pessoal, né? Principalmente aqueles documentos com fotos. Eu sempre sugiro aqui que você faça um passaporte, mesmo que você viaje só dentro do país. Se você tiver um passaporte, aquele passaporte é a melhor forma de você se identificar, tanto aqui no Brasil como fora. Mas caso você não tenha um passaporte, qualquer outro documento oficial com foto é permitido de você usar na hora de fazer o seu embarque. Além disso, você também precisa preencher ali uma ficha com seus dados pessoais e é basicamente isso que você precisa fazer. Fazendo esse passo a passo, você já está mostrando para a empresa que você já vai viajar. Você está garantindo aquele seu lugar naquele avião. E mesmo que você vá despachar mala, você também tem que fazer esse check-in com antecedência. É importante que você faça, né? Porque você vai ter algumas regalias com isso. A primeira delas, você consegue escolher os melhores assentos. A segunda, muitas das vezes você não paga por esse assento por estar fazendo nesse período de check-in. E terceiro, quando você chegar lá no aeroporto, além de você evitar ter que passar pelaquela fila muito grande para ainda ter que fazer essa documentação, você já agiliza isso antes. E na maioria dos aeroportos aí, algumas companhias, elas oferecem uma fila exclusiva para pessoas que vão despachar mala, mas que já fizeram check-in. Então você consegue uma fila diferenciada só pelo fato de você já ter feito check-in online. Em alguns casos você tem que atentar também se você estiver viajando com criança, principalmente menor de 16 anos. Então muitas empresas aéreas elas vão pedir para que você faça o check-in só lá no balcão, porque tem que apresentar a documentação ali da criança, principalmente se ela for muito pequena, né? Hoje em dia a gente já tem algumas empresas que permitem você fazer esse check-in online, mas ainda assim você precisa apresentar essa documentação lá no balcão. O meu filho, por exemplo, ele tem 7 anos, eu nunca consigo fazer o check-in online. Sempre o meu eu consigo, mas o da mãe fica preso com o dele, ou o meu fica preso com o dele ou o da mãe. Então um dos dois sempre consegue fazer separado, então a gente garante um assento e ao mesmo tempo a gente chega bem cedo no aeroporto, que é para poder fazer esses trâmites, porque ele é menor de idade. Mas como eu já fiz um passaporte para ele, fica tudo mais fácil, porque não precisa ficar levando certidão de nascimento, aquele monte de documento. Então só com o passaporte dele a gente consegue muito mais fácil fazer esse embarque, tá? Então isso daí é importante também, principalmente na hora de fazer conexões, que é uma coisa que eu vou falar lá na frente. Vários aeroportos, principalmente dos maiores,
você tem alguns totens disponibilizados ali pela área do aeroporto, onde você pode fazer o check-in ali na hora que você chega no aeroporto. Então você consegue muitas das vezes fazer esse check-in e também liberar a etiqueta da sua mala. Então você pode etiquetar essa sua mala e fazer esse check-in através desse totem. Mas é claro que mesmo etiquetando a sua mala, você vai precisar ir para aquela fila para poder entregar a sua mala se você for despachar essa mala. Mas se você não vai despachar mala nenhuma, só está viajando com a sua bagagem de mão de 10 quilos, você pode fazer esse check-in online, pode fazer o check-in no totem, pode fazer o check-in no balcão, mas como eu disse para vocês, se você faz esse check-in online, você já vai direto para a área de embarque sem ter que passar por fila nenhuma, porque você não está precisando despachar nenhuma mala. Agora você só precisa esperar pro dia, o horário ali do seu voo. Então você não precisa mais fazer absolutamente nada. Mas o mais importante agora, essa terceira dica que eu sempre falo aqui nos meus outros vídeos, que você deve chegar com antecedência no aeroporto. Então entenda que para viagens nacionais, o embarque começa a partir de 40 minutos antes do voo, né? E para viagens internacionais, 1h30, mais ou menos 2 horas. Então é importante salientar que você tem que estar no aeroporto com essa 40 minutos, 1 hora de antecedência. Tá? Então considere ainda que você tem que se deslocar da sua casa, do seu hotel para o aeroporto. Então sempre você tem que chegar no aeroporto antes desses 40 minutos. Esses 40 minutos você já tem que estar lá para poder resolver toda essa burocracia. Então imagina você tá indo ali para o aeroporto, você sabe que o aeroporto é próximo da sua residência, você acaba indo muito em cima da hora, aí acaba acontecendo um acidente no caminho, você vai se atrasar, isso vai atrasar teu embarque, você pode perder o voo por causa de um detalhe, tá? Então sempre chegue cedo, evite esses perrengues. E é como eu disse lá na dica anterior, se você já fez esse check-in, já é um trabalho a menos que você precisa. Você já está com esse check-in na mão, se você for despachar, vai direto para o balcão, procure ir lá com o pessoal da companhia, ver se tem uma fila específica para quem já fez o check-in, ou não, se não, você pode fazer ali pelo totem, se você não tiver com essa bagagem, você já passa direto para a área de embarque. E uma outra coisa que muita gente tem dúvida em relação a essa bagagem, é quando você vai fazer uma conexão. As pessoas ficam com dúvidas em aonde que ela vai fazer para pegar essa bagagem. Então considere sempre o seguinte, se você está indo numa mesma companhia, claro, você está indo para um destino onde ela não chega e você precisa fazer essa conexão, você precisa ir para um aeroporto, depois pegar um avião para ir para outro aeroporto, nesse caso a companhia fica responsável por lhe entregar sua bagagem somente lá no destino. Então você não precisa se preocupar com ela, você se preocupa somente em trocar de aeronave se for o caso. No caso de voos internacionais, aí a regra já muda um pouquinho. Quando você está embarcando daqui do Brasil para fora, ou de lá para cá, a regra é sempre a mesma, tá? Você sempre vai ter que pegar sua mala no primeiro aeroporto que você estiver desembarcando. Isso é para poder fazer os procedimentos ali de alfândega, né? Que tem que ser feitos naturalmente. Então vou dar um exemplo aqui. Se você estiver vindo, por exemplo, da Argentina e for desembarcar em Fortaleza, e esse seu voo passa por Guarulhos, então Argentina, Guarulhos, depois Fortaleza, à medida que você chegar no aeroporto de Guarulhos, obrigatoriamente você vai ter que pegar sua mala para poder fazer o processo de alfândega aqui no Brasil. Então depois de você fazer todo esse processo, aí você vai ter que direcionar essa sua bagagem novamente lá para o aeroporto de Fortaleza. Então isso para voos internacionais é muito comum. Para fora também você vai ter que fazer a mesma coisa. Mas para voo doméstico você não precisa fazer isso, não precisa se preocupar. Você só se preocupa em pegar sua mala lá no destino final. Qualquer dúvida você pode perguntar ali na hora do balcão pro pessoal da companhia, que eles vão te informar direitinho. E o quarto passo é a hora do embarque e do raio-x. Nesse horário você vai sair daquela área comum do aeroporto, onde tem qualquer pessoa, e você vai atingir aquela área onde somente as pessoas que vão viajar têm acesso. Tá? Então passou daquele portão ali, somente as pessoas que vão viajar, elas só podem entrar ali se tiver um cartão de embarque comprovando que elas vão viajar naquele momento, né? Então esse cartão de embarque, eu estou sempre falando para vocês aqui desse cartão. Então é importante que você guarde ele no seu celular ou que você imprima tanto lá no balcão como no totem, né? Você deve, na verdade, ter esse bilhete guardado, inclusive alguns dias depois da sua viagem, porque muitas das vezes você consegue resgatar suas milhas, se você não conseguir pegar naquele momento, através desse cartão de embarque, você consegue resgatar. Isso vale também para companhias parceiras, tá? Se você estiver voando fora do Brasil com uma outra companhia parceira daqui, você consegue resgatar essas milhas, só que você precisa desse cartão de embarque. Então, outra dica que eu dou em relação a esse cartão de embarque é que você salve ele no seu celular ou tire um print da tela. Porque caso você esteja sem internet por algum motivo, você não vai conseguir acessar esse seu cartão de embarque. Mas se ele estiver na sua galeria de fotos, você consegue, desde que o seu celular também esteja carregado. Então é importante que você tenha carga e que esse celular e que esse cartão de embarque esteja na sua galeria de fotos. Isso aí vai te ajudar bastante.
Depois que você saiu dessa área aí do balcão de tudo, você vai pegar esse seu cartão de embarque juntamente com o seu documento. De novo, você vai apresentar para um funcionário, dessa vez do aeroporto, não é mais da companhia aérea. Você vai apresentar ele para o funcionário do aeroporto, o funcionário vai escanear aquele seu documento e vai permitir a sua entrada. Vai olhar para o seu documento e vai permitir. Saindo dali, você vai para a área de raio-x. Então, todas as pessoas têm que passar pela área do raio-x. Se você tiver qualquer coisa ali metálica no seu corpo, ali, um relógio, uma corrente ou um celular, qualquer coisa, você vai ter que colocar na bandeja. E também uma mochila ou sua bagagem, você vai precisar colocar para tudo isso passar no raio-x. Se você tiver um notebook dentro da sua bolsa, você vai ter que retirar o notebook de dentro da bolsa e colocar também na bandeja. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que fala só sobre segurança no aeroporto. E lá eu te dou muitas dicas sobre essa hora do raio-x, inclusive para você passar mais rápido. Quando você estiver passando ali pela área do raio-x, tenha muito cuidado com seus pertences. Você não conhece as pessoas que estão ali em volta de você. Quando você passar pelo raio-x, você vai passar por uma máquina parecida com aquelas máquinas que a gente encontra em banco, né? Aquele detector de metais. Então, quando você passar, sua bagagem vai passar por um lado, você vai passar por outro. E quando você estiver passando, pode ser que apite por algum motivo. Não se desespere, tá? Porque as pessoas ali elas vão te tratar com calma. Pode ser que às vezes seja uma fivela de um cinto, pode ser um detalhezinho no bolso que tem algum ferro. Então, eles vão passar um detector de metais pessoal em você. E se não tiver nada, você vai passar tranquilamente, tá? Então, nessa hora, você não precisa se preocupar se você não estiver levando nada de errado, é claro, né? E saindo do raio-x, muitos aeroportos aí, você vai dar de cara com o Duty Free. Então, é uma loja ali que ela praticamente está te mostrando que você chegou na área de embarque. Então, a partir desse Duty Free aí para frente, só o que você vai encontrar são lojas e pessoas que vão viajar. Além disso, você vai encontrar também os portões de embarque. Ali você vai ter as cadeiras para poder esperar seu voo. Você vai ter vários telões ali onde você pode acompanhar o seu voo. Você pode acompanhar o horário dos voos, tudo tranquilo, tudo de forma bem fácil. Se você tiver a oportunidade, se o seu cartão te der essa opção, você pode também acessar uma área VIP nessas áreas, tá? Então ali você pode esperar seu voo, comendo de graça muitas vezes, você pode aproveitar descansando. Então tem uma área exclusiva para clientes que têm alguns tipos de cartões. Então se você é um cliente desse também, você pode acessar essas áreas que já está dentro da área de embarque. Alguns aeroportos, muitos poucos aeroportos, você vai encontrar essas áreas VIP do lado de fora, tá? Mas a grande maioria vai estar nessa área de embarque. Com esse seu bilhete que você pegou, você vai consultar para ver onde está o seu portão de embarque. Muitas vezes no bilhete ele não vem dizendo o portão de embarque. Então, para você encontrar esse portão, você pega o número do seu voo e procura naquelas telas. Essas telas vão estar espalhadas por todo lugar. Eu, inclusive, sugiro que você sempre siga pelas telas. Mesmo que esteja escrito ali no seu cartão de embarque que o seu portão é o portão 10, nem sempre o seu avião vai parar no portão 10. Ele pode mudar, isso já aconteceu várias vezes comigo, isso é completamente normal. Então é mais seguro que você olhe ali nos telões, porque eles estão sendo atualizados o tempo todo. Então se o seu avião está ali esperando lá no portão 10 e no seu cartão está dizendo portão 5, é claro que você vai ter que seguir para o que está dizendo na tela, né? Porque aquele seu cartão já está desatualizado por algum motivo. Ao chegar nessa área, você identificar ali os portões, siga as placas que você não tem como errar. Tem aeroportos que são muito grandes, então você precisa se atentar ao horário do deslocamento, ao tempo de deslocamento. Então não fique ali perdendo tempo antes de saber onde está seu portão. Primeiro ache seu portão, veja se você está dentro do horário para poder passear ali dentro, né? Veja o horário que vai sair, que vai embarcar aquele seu voo. E aí sim, se você quiser dar uma volta por aquela área, você pode fazer. Mas antes disso, é importante que você procure, deixe tudo organizadinho ali e fique geralmente próximo daquela área do portão. Até porque se mudar o portão de última hora, você vai ter que se deslocar para um outro lugar. Então se você não estiver prestando atenção, se você não estiver escutando o alto-falante, pode ser que você se atrase e acabe até perdendo seu voo, mesmo estando na área de embarque. Para ter certeza que você está no portão certo, na hora que você chegar na frente do seu portão lá, que você viu lá no telão, você vai ver uma outra tela mostrando o número do seu voo, que você pode conferir no cartão de embarque. Ele vai te mostrar ali o horário de saída do seu voo e a companhia. Então, e vai ter sempre um funcionário ali na frente. Você pode chegar com o funcionário da companhia e perguntar confirmar se é aquele voo mesmo. Apesar de a tela estar indicando, você pode perguntar da pessoa, ela vai te instruir naturalmente. Agora, uma coisa que é interessante, que eu vou mostrar para vocês, que eu sempre vejo aí, em qualquer aeroporto que eu vou, sempre tem as mesmas pessoas. Gente, para entrar no avião, tem uma sequência, tá? Não é de qualquer jeito. Então, as pessoas ficam ali aguardando na frente do portão e a gente vê que quando está chegando a hora de embarcar, todo mundo forma uma fila. Aquela fila, na verdade, ela não precisa existir, porque você não vai entrar por ordem da fila, você vai entrar pela ordem que está descrita ali no seu cartão de embarque.
Tá? Então, vai seguir primeiro a entrada das pessoas que são prioridade por lei, né? Então, gestantes, idosos, cadeirantes, acompanhantes, pessoas com criança de colo. Então, esses daí têm a prioridade. Então, por mais que tenha uma fila ali, eles vão passar e vão ser os primeiros a embarcar. Depois deles, vai vir aqueles clientes premium, né? Então, pessoas que têm um cartão da companhia, pessoas que têm que viajam constantemente, pessoas que pagaram por ter um assento melhorado. Então essas pessoas também são um grupo prioritário e vão entrar na sequência. A partir daí, a companhia ela vai selecionar os voos por grupos. Então você tem que atentar qual é o grupo que está escrito ali no seu bilhete e você aguarda um momento. Você não precisa ficar na fila, não precisa ficar em pé esperando. Você pode muito bem ficar sentado numa cadeira e quando a companhia chamar o seu grupo que está ali, você se levanta. Tá? Até porque não pode entrar todo mundo de qualquer jeito no avião, porque o avião precisa de um balanceamento. Então ele não vai entrar de qualquer jeito, ele precisa estar balanceado. Então a companhia ela consegue dividir isso de forma correta, né? Então ela faz isso chamando por grupos. Quando essa empresa chamar seu grupo, aí sim você vai para aquela fila que vai ter poucas pessoas, vai formar uma fila pequena, só as pessoas correspondentes àquele grupo. E aí você vai precisar novamente do seu cartão de embarque e dos seus documentos. Então você já precisou desses documentos, tenham eles sempre em mão de fácil acesso, não deixe dentro da mala, da mochila, leve ele de fácil acesso, porque você precisa se identificar lá na hora do check-in, você precisa se identificar na entrada do embarque e você precisa se identificar novamente na entrada do avião. Então tenha sempre esses documentos em mãos de fácil acesso para que você não atrase também a fila nem a decolagem daquele voo. Pronto, agora que você já chegou no avião, você precisa identificar o seu assento. Como é que você vai identificar? Lá no seu cartão de embarque está descrito qual é o seu assento. Ele geralmente vai vir um número e uma letra. Tá? Então você vai ter que procurar o número e letra que está escrito logo na parte superior aqui dos assentos, você consegue ver. Para você não se perder, se você quiser considerar seus assentos, você tem que virar para o lado do piloto, para o lado da frente do avião. Então sempre vai começar a fileira A, B, C, D, E, F. Né? Se for uma configuração 3-3, que normalmente aqui no Brasil é essa configuração, né? De assentos. Então, 3 assentos aqui, 3 assentos do lado direito. Ele vai começar da seguinte forma, por exemplo, assento 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F. Isso significa dizer o quê? Que os assentos A estão na janela e os assentos F estão do outro lado também na janela. Os assentos C e D estão ali no corredor. Tá? Então, assim não tem como você errar. Identificou seu assento, você pega a sua bagagem, se você tiver com uma bagagem de mão, você tem que colocar ela no compartimento acima das cabeças. Isso só é permitido para aquelas bagagens de até 10 quilos, tá? Se você tiver uma mochila, não coloque a mochila na parte de cima. Coloque as mochilas sempre no assento abaixo na sua frente, tá? Porque as bagagens pessoais você tem que colocar naquela área de baixo, tá? A não ser que o voo vá vazio, tenha espaço, você pode colocar lá em cima. Guardou sua bagagem, encontrou seu assento, sente no seu assento, afivele seu cinto e aguarde, curta essa viagem. Depois que você for chamado, você tira suas coisas, saia do avião e quando você sair do avião, você automaticamente já chega na área de embarque do outro aeroporto. Você vai procurar a saída do aeroporto. Se você tiver nenhuma mala para pegar, você pode ir direto para sua casa. Se você tiver que pegar alguma mala, aí você procure a área de esteira. Nessa área da esteira, pode ser que o aeroporto seja muito grande e tenha várias esteiras. Então, cada esteira vai estar com uma tela identificando o número do seu voo e também a companhia aérea. E a nossa dica bônus para quem ficou até o final está relacionado principalmente com conexão. Gente, é incrível a quantidade de pessoas que ainda tem dúvida com conexões. E o que é uma conexão? Na verdade, a conexão é quando aquele seu voo ele não vai direto para o seu destino final. Ele precisa parar no aeroporto antes. Muitas vezes essa aeronave, você precisa descer dela nesse aeroporto, pegar outra para ir para outro destino. Mas tem vezes que você pode ficar nela e você segue, algumas pessoas descem e você segue. Isso depende da linha que você está fazendo ali com aquele voo. Mas não se preocupe que isso aí, antes das pessoas começarem a desembarcar, os comissários de bordo vão informar através do sistema de som do avião que aquelas pessoas que vão para o destino tal precisam ficar e quem não vai ficar nesse destino precisa desembarcar. Então, isso vai ser super bem orientado. Se você não entender a orientação, você pode chamar o comissário, mostrar seu bilhete para ela, que a pessoa vai lhe dizer se você precisa desembarcar ou se você permanece naquele voo. Se for o seu caso que precisa desembarcar, você vai chegar na área de desembarque, como eu falei anteriormente, vai fazer todo aquele processo, vai procurar o portão de embarque novo, né? Então você precisa se atentar também à distância entre portão e outro. Então, quando você chegar na área de desembarque, já procure uma tela.
aquela tela ela vai estar sempre atualizada. Então procure lá pela tela o número do seu voo e o portão. Aí você siga as placas e vai em direção ao seu novo portão para pegar um novo voo. E como eu disse, você não precisa se preocupar com a bagagem. Se for uma viagem nacional, você só precisa trocar de avião. A sua mala vai ser trocada de forma automática pela empresa. Então você não precisa buscar ela na esteira nesse momento. Dependendo do seu tempo de conexão, esse tempo pode variar bastante, tá? Então tem voos que podem ser alguns minutos e outros que podem durar horas. Tá? Então tem casos que você pode até sair do aeroporto, depois retornar, mas eu sugiro que você fique ali pelaquela área mesmo, né? Você pode utilizar as áreas VIPs de novo nesse outro aeroporto, se você tiver acesso, mais uma vez, a essa área VIP. Então você tem várias formas de aproveitar aguardando esse seu novo voo. Agora não se preocupe, gente, sempre vai dar tempo, tá? Então as companhias, elas sabem que tem uma pessoa desembarcando de um avião e indo fazer uma conexão em outro. Então sempre ela tem essa noção, ela vai dar esse prazo aí para que você consiga fazer essa passagem de um avião para o outro. Então se demora muito tempo, se ela sabe que você fez o check-in, que você embarcou, ela tem a obrigação de te esperar para chegar no outro. Se esse voo atrasou e o outro avião que você precisaria pegar saiu antes de você chegar, aí você vai ter que ser ressarcido por isso. Então não se preocupe em relação a esse tipo de situação, tá? A empresa ela está ciente de que você está chegando e que você precisa fazer essa conexão. Então, gente, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se você está preocupado ainda, estava preocupado, eu espero que esse vídeo tenha sanado a maior parte das suas dúvidas. Se você ainda tiver com alguma dúvida, eu sugiro que você escreva aqui embaixo, que aí eu consigo tirar as dúvidas para você. Se você não quiser fazer por aqui, pode fazer também pelo nosso canal lá no Instagram, tá, galera? Então, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.